Vamos lá, galera. Nulidade parte 4. Eu tô no 564, inciso 3. Parei no vídeo anterior no inciso, na linha E, e falei do artigo 569 e 570. E agora eu vou abordar com vocês as letras F e seguintes. Pessoal, letra F, nulidade absoluta. Põe um azinho lá. Nós vamos ter que arrumar a letra F também, porque está errada a redação. Ela diz assim, ó, é nulidade a ausência da sentença de pronúncia, ok. Mas também é nulidade a ausência do libelo e a entrega da respectiva cópia com o rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. Risca o libelo, risca a palavra o libelo, e escreve no lugar do libelo assim, ó: petição do artigo 422 do CPP. A redação da letra F, atualizada após 2008, deveria ter ficado com esta redação. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: inciso 3, por falta das formas ou dos seguintes termos, dois pontos, letra F, da sentença de pronúncia, vírgula, da petição do artigo 422 do CPP e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. Eu já expliquei durante o tribunal do júri que libelo é aquela peça em que, além de eu dizer quais eram as teses que o promotor ia falar no plenário, ele arrolava as testemunhas. Depois eu falava, na verdade, eu fazia o contra-libelo e apresentava as minhas teses do plenário e as minhas testemunhas. Porém, isso acabou. Não existe mais a indicação de quais teses o promotor usará e nem de quais teses eu usarei. E existe apenas a indicação de 5 testemunhas do promotor e 5 testemunhas minhas. Petição do artigo 422. Nulidade absoluta é a falta da sentença de pronúncia. Cara, como é que o réu vai a júri se não tem a sentença de pronúncia? Não dá para entender. 1941, tá? Não tem como entender. Letra G. Nulidade relativa à letra G. Nulidade relativa é a falta da intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri. A parte que diz, quando a lei não permitir o julgamento à revelia, risca. Vamos riscar aqui, ó. Risca, ó lá. Quando a lei não permitir julgamento à revelia, o risco não existe mais. Lembra que nós falamos na matéria do júri? No júri eu expliquei para vocês de que não há, na verdade, nulidade mais, né, quando o julgamento é feito com o réu ausente. Intimado, não compareceu, o júri vai acontecer. Não intimado, o júri não vai acontecer. Agora, a falta da intimação do réu para o julgamento pelo tribunal do júri, ela é uma nulidade relativa, claro. Até porque o réu não é intimado, mas eu sou, né? Então tem que tomar um cuidado. Há um interesse da parte em comparecer, prestar seus esclarecimentos e assim por diante. Agora, aquela parte, quando a lei não permitir o julgamento à revelia, caiu por terra. Letra H, nulidade relativa também, tá? Nós vamos só arrumar a mesma lógica ali, tá? É nulidade a falta da intimação das testemunhas arroladas na petição do artigo 422. Não é mais no libelo, tá? Do artigo 422. Não é mais no libelo, certo? Nem na contrariedade. Troca. Como é que fica a redação certa da letra H? Falta da intimação das testemunhas arroladas na petição do artigo 422 nos termos estabelecidos pela lei. Fechou? Letra H, matou. Letra I, nulidade absoluta. Falta da presença de pelo menos 15 jurados para a constituição do júri. Lembra? Tenho de 300 a 700 nomes em Balneário Camboriú. De 15 a 10 dias antes da sessão do júri, sorteio 25. No dia do júri, dentre os 25, tem que ter no mínimo 15 para que eu possa sortear 7. 25 jurados e um juiz compõem o júri. 15 é o mínimo, nulidade absoluta, 564 do 3, a linha I. E, consequentemente, certo, consequentemente, os 7 compõem o conselho de sentença. Fechou? Essa é a lógica da coisa, tá? Então, automaticamente, né, fecha a letra I. Letra J, nulidade absoluta. Tá? Dividida em duas partes aqui. É a falta do sorteio dos jurados do conselho de sentença em seu número legal. Qual juiz é que vai sortear 6?
Qual juiz vai sortear 8? Puta merda, não tem lógica. Pessoal, mas como assim? Pois é, a falta do sorteio dos jurados do Conselho de Sentença em seu número legal. Cara, não tem... Aliás, não é só o juiz que tem que ser doido, o promotor tem que ser doido, o advogado tem que ser doido de realizar o júri. Não tem lógica. E é nulidade absoluta a falta da sua incomunicabilidade. Aí o pau pega. Se jurados conversarem sobre o fato, não esqueçam, nós temos uma nulidade absoluta do 564, inciso 3, a linha J, parte final. Letra K, nulidade absoluta. A falta dos quesitos e das respectivas respostas. Lembra? Materialidade, autoria ou participação. Deve ser absolvido. Causa de diminuição de pena, causas de aumento ou qualificadora. É esta a ordem do 483. A falta de quesitos e suas respectivas respostas, eu tenho na verdade uma nulidade prevista no 564, inciso 3, a linha K. Fechou? Letra L, nulidade absoluta, e essa tem pegadinha de prova. Cuidado com a letra L, porque tem pegadinha de prova. A falta da acusação e da defesa na sessão do julgamento. Pessoal, a letra L, eu não estou falando de qualquer julgamento. Eu estou falando da sessão de julgamento no tribunal do júri. Então, a falta de um advogado numa audiência de instrução é uma coisa. A falta de um advogado numa audiência preliminar de conciliação é uma coisa. A falta de advogado na sessão de julgamento do júri é a letra 564, inciso 3, a linha L. E eu quero que vocês façam uma análise, embora ele seja um rol exemplificativo, que vocês façam sempre uma análise muito assim, ó, fechada. É nulidade o 564, inciso 3, a linha L, a falta de advogado e promotor na sessão de julgamento. Outros exemplos não se encaixam aqui. E eu já vou dar um exemplo prático na hora que a gente chegar no 564, inciso 4. Letra M. Letra M é uma viagem total. Falta de sentença. Nulidade absoluta, falta de sentença. Tá aí. Para pra pensar comigo, vamos refletir comigo. Falta sentença. Se falta sentença, o processo não acabou. Professor, mas então como é que tu vai alegar nulidade? Eu que te pergunto, como é que eu vou alegar nulidade? Como é que eu vou alegar nulidade se eu não tenho a sentença? O que o juiz fez com esse processo? Arquivou? Mas arquivou como se não teve sentença? Ele absolveu como se não teve sentença? Não vejo. A falta da sentença é só se houver um erro muito grosseiro do cartório em encaminhar para um arquivo, por exemplo, por despacho de cartório, sem haver a sentença prolatada pelo juiz. Mas a falta da sentença é nulidade de ordem absoluta. Fechou? 564, letra N. Letra N de nariz. Coloca lá nulidade absoluta. Porém, eu vou explicar uma jogada para vocês, tá? Era nulidade absoluta, era a falta do recurso de ofício nos casos em que a lei o tenha estabelecido. Eu vou explicar aqui uma situação para vocês e depois vou falar de uma súmula, certo? Que vai mexer com a estrutura da letra N por completo. O que é recurso? Recurso é retomar o curso. Recurso é algo voluntário, feito pelas partes. É direito do advogado e do promotor, se quiser reanalisar uma decisão. Isso é recurso. O que é recurso de ofício? É recurso feito pelo próprio juiz. É um poder anômalo que o juiz tem, porque ele tem poder decisório, não de recurso. Mas a lei estabeleceu em alguns casos, e vou dar exemplo, que ele tem que recorrer de ofício. Normalmente são exemplos assim: mandado de segurança. O juiz concede a segurança e ele mesmo remete os autos para o tribunal reanalisar a decisão dele. Concessão da ordem de habeas corpus. Lembrando que um habeas corpus pode ser concedido pelo tribunal, quando o juiz for autoridade coatora, ou por um juiz, quando o delegado for autoridade coatora. Quando o delegado é autoridade coatora e o impetra um HC para o juiz concede a ordem de habeas corpus, de ofício ele remete os autos ao Tribunal de Justiça. Era considerado nulidade absoluta a falta desse recurso de ofício, certo? Que nos casos em que a lei havia estabelecido. Porém, vem uma súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, que disse assim: a ausência de remessa à instância superior não acarreta mais qualquer nulidade, apenas impede que a decisão transite em julgado. Pense comigo, o delegado me prendeu
eu pedi um habeas corpus ao juiz de Balneário Camboriú. O juiz de Balneário deu vista ao promotor foi contra, mas o juiz concedeu a ordem. Se o promotor foi contra e o juiz concedeu a ordem, e o juiz cumprir corretamente os atos, ele vai remeter ao Tribunal de Justiça, que vai reanalisar a decisão, mantendo-me solto ou mandando prender. Mas se ele não manda, antigamente era nulidade. Hoje apenas não mais transitará em julgado, ou seja, o promotor de justiça permanecerá com o prazo para recurso aberto. O juiz não mandou para o tribunal, o promotor recorre ao tribunal a qualquer tempo, porque enquanto ele não mandar para o tribunal, não transita em julgado. Fechou? Deu para compreender? Vou parar aqui na nulidade parte 4, 564, inciso 3, a linha N, e eu volto na parte 5 para tratarmos do restante dos artigos. Grande abraço!